Há um tempo atrás eu conversei com a delegada Geiselauri Souza e foi sobre maus tratos, né? A nossa conversa, o nosso bate-papo ao vivo aqui na Rádio Acústica FM. Bom, a Polícia Civil tem tantas conquistas, né? Tantas coisas positivas que nós poderíamos citar, mas infelizmente nós vamos mais uma vez conversar com a delegada sobre maus tratos. Desta vez, maltratos contra idosos. Nós tivemos um caso de grande repercussão lá na região metropolitana e é sobre esse tema que nós vamos conversar com a delegada Geiselauri Souza. Delegada, bom dia. Bom dia a todos que ouvem bem. Sim, estamos lhe acompanhando. Nós tivemos ontem a divulgação de uma prisão realizada pela Polícia Civil de um homem de 28 anos por maus tratos e abandono à avó na cidade de Viamão. Gostaria que a senhora falasse um pouco para a gente sobre esse caso, sobre principalmente o serviço de investigação que chegou, né, até a prisão deste homem de 28 anos. Bom, na verdade, a equipe da primeira de Viamão recebeu uma denúncia anônima, né? E aí eu já começo explicando a importância, né, de que as pessoas auxiliem no trabalho da rede, da segurança pública, efetuando denúncias, porque muitas vezes os idosos não têm sequer acesso a redes sociais, não sabem mexer nos celulares, então, tem mais dificuldade, por exemplo, em se e pedir ajuda. Nesse caso, diante da gravidade do relato, a nossa equipe foi com prioridade até a casa, e o que nós encontramos foi efetivamente essa senhora numa situação de total abandono, né? Uma casa que não tinha alimentos, os poucos gêneros alimentícios que tinham dentro do armário estavam vencidos há muito tempo, um armário que tinha bicho, estava sujo, como toda a casa. Os alimentos que ela tinha para consumir eram eventualmente alcançados por vizinhos dela, e o que tinha na geladeira também não estava em condições de consumo. Ela estava com roupas de verão, assim, com muito pouca roupa. Nossa equipe teve que procurar roupas para que ela pudesse vestir. Não tinha coberta, não tinha medicação. A pouca medicação que tinha lá não era toda que ela precisava e estava vencida há muito tempo, né? O chuveiro da casa foi retirado pelo neto, ou seja, ela não tinha condições de higiene, de asseio pessoal também. Portanto, foi uma situação muito triste. A nossa equipe imediatamente aí entrou em contato com a equipe da assistência social e da saúde do município, porque essa integração com o município é importante. Fizemos o acolhimento, ela ainda se encontrava hoje pela manhã sendo atendida pelas equipes de saúde, né? Está sendo encaminhada aí para uma entidade que vai acolhê-la, né? Que vai prestar todos os cuidados. E o que é pior ainda, esse neto que tinha essa responsabilidade de cuidar dessa avó, de dar o alento, o carinho, o cuidado, de prover essa avó, ele reteve documentos dela, cartões bancários que estavam com ele quando ele foi preso em flagrante, né? E esse dinheiro, esses proventos dessa idosa eram revertidos para outros fins que não de comprar medicação, alimento e de manter ela, né, segura e bem cuidada. Essa idosa, ela tinha acesso a alguma área externa da casa, daqui a pouco um pátio para pegar um sol, ter um diálogo com vizinhos, porque a gente sabe da importância que tem para todos nós, né? Mas principalmente para quem está na terceira idade, fazer uma caminhada, né? Uma atividade física, conversar com outras pessoas, isso é muito importante. Ela tinha esse acesso? Sim, embora com a saúde bastante debilitada, né, e com dificuldade de se locomover, um pouco de dificuldade auditiva, sim, ela tinha acesso à parte externa da casa, tanto que é justamente em razão desses acessos e dessa possibilidade dela se locomover que as pessoas denunciaram, né, que as pessoas viram que aquilo ali estava errado e que então fizeram uma denúncia sobre a situação dessa idosa. Foi a partir daí que houve, né, pessoas que realmente perceberam que ela precisava de ajuda, por isso que eu reitero novamente a importância da denúncia. E ela tinha acesso, portanto, né, à área externa, enfim, e ela anteontem, quando a nossa equipe chegou lá no final da tarde, ela é bem lúcida, ela mesma nos disse, né, que o neto estava com os cartões bancários, que o filho tinha morrido de câncer há poucos meses, então até então era ele que cuidava dela, que ela ficou mais de um mês sem tomar banho, porque só caía água fria daquele cano do chuveiro, e estava muito frio, e ela sentia muitas dores no corpo, então não tinha como. Então tudo isso a idosa nos auxiliou, ela é realmente uma pessoa com uma alma iluminada, assim, porque com toda aquela tragédia ali, nós estávamos cuidando dela e ela também estava ali acolhendo, né, para nos dar todo o suporte que ela conseguia, apesar das suas limitações.
Bom, essa situação degradante a qual ela estava passando surpreendeu a todos quando, desde ontem, né, houve uma grande divulgação, e que bom que houve a divulgação desse fato, para as pessoas entenderem que isso realmente acontece, né, para as pessoas estarem mais atentas ao que tem na sua vizinhança e tudo mais. Esse tipo de situação é mais comum do que a gente imagina ou trata-se de um caso isolado? Infelizmente, esse tipo de situação é bastante comum. O que nós temos que fomentar é que sejam feitas cada vez mais denúncias, né? Nós recebemos aqui muitas denúncias, não só de residências, mas também de casas-lares, né? De asilos, que eventualmente aí cuidam dos idosos. Então, pelo menos uma vez por semana, a delegacia faz alguma diligência nesse sentido, né? E claro, às vezes a gente chega lá, os idosos estão efetivamente bem cuidados, estão com saudade da família, com uma outra questão, mas estão cuidados, estão com medicação, estão com alimento, estão com higiene, tudo ok. E tem casos como esse que a gente encontra, né? Os idosos numa completa situação de abandono. Esse neto vai responder aí, portanto, pelo crime de maus tratos, né, de abandono, de apropriação dos documentos e dos cartões bancários da avó, porque ele estava utilizando. Então, o somatório dessas penas aí chega a 8 anos, e a nossa ideia é justamente, né, fazer essa repressão qualificada desse crime. Hoje a Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul está no contexto da Operação Vetos, que é uma operação deflagrada em nível nacional justamente para combater a violência contra os idosos, né? E nós aqui do distrito, que somos a primeira de Viamão, estamos apurando todas as denúncias que chegam ao nosso conhecimento. Bom, você falou que ele vai responder, né, por esses crimes todos. Ele responde em liberdade ou ele fica recluso? Bom, até ontem à tarde, né, depois nós tivemos já outras 2 operações na delegacia, mas até ontem à tarde a audiência dele de custódia estava agendada para as 13h30, né? Houve aí a prisão em flagrante que foi homologada, né? Realmente agora temos que verificar o andamento para ver exatamente quais os desdobramentos disso junto ao Poder Judiciário. Bom, eu tô aqui acompanhando também algumas participações dos ouvintes, mas eu acho que é bom que as pessoas entendam que a gente precisa de uma rede de apoio, né? A Polícia Civil é um dos braços que atendem uma ocorrência como essa. Então, a gente não pode colocar na Polícia Civil algumas responsabilidades, como, por exemplo, a partir de agora, como fica a questão desta idosa. Obviamente, ela não tem condições de permanecer em um ambiente insalubre como aquele que ela estava. O que acontece a partir de agora com a idosa? Que tipo de atendimento ela vai receber? Bom, desde o início, desde o primeiro dia, quando nesse aspecto, né, como toda atuação que envolve grupos vulneráveis, que envolve maus tratos contra animais, o trabalho da segurança pública não se faz sozinho, né? A atuação da rede, ela é fundamental. Tanto que no primeiro dia, né, a equipe de assistência social e saúde do município esteve já no local conosco, eles que nos ajudaram também a procurar roupas, a levar essa idosa. Desde ontem nós estamos em contato com as equipes ali de assistência social e de saúde, também com o Ministério Público. A promotora de justiça, a doutora Gisele, entrou em contato já para saber a situação dessa idosa, que será encaminhada, portanto, né, a uma entidade. Ela até manifestou que ela queria voltar para casa dela. Por quê? Porque os idosos têm muito disso, né? De um apego ao lar, às suas raízes, à sua história, mas ela não tem mais condições de saúde, né, de permanecer, até porque ela não tem um familiar próximo que poderia se responsabilizar pelos cuidados dela ali na casa. Então, ela vai ser encaminhada a uma entidade, né, que vai fazer o acolhimento. Isso já foi feito pela equipe da prefeitura, juntamente com o Ministério Público. Então, a gente espera aí que, inclusive hoje, ao longo do dia, ela já esteja nesse novo lugar, porque ela vai ser liberada, ela passa bem, né, ela vai ser liberada, portanto, né, da unidade de saúde, e já vai para um outro local onde vai ser acolhida. Ainda acompanhando aqui a participação dos nossos ouvintes, nós tivemos um tempo atrás um trabalho muito importante da Polícia Civil também aqui na cidade de Camaquã, onde foi encontrado um local que era para ser uma casa de abrigo. No entanto, as condições eram degradantes dos idosos aqui na cidade de Camaquã. E não havia um local específico para levar aqueles idosos. Então foi um momento de grande dificuldade, né? E é por isso que alguns ouvintes estão interagindo e perguntando o que acontece com a idosa a partir desse momento, né? Que tipo de atenção
ela recebe. Mas é importante que as pessoas entendam que esse tipo de ação que foi realizada ontem aí em Viamão é muito importante por parte da Polícia Civil e que a gente precisa que outros órgãos estejam engajados com o mesmo objetivo, né, de dar uma qualidade de vida digna para esses idosos, como por exemplo dessa idosa. Imagina, mais de 80 anos de idade, certamente ela deu todo o seu carinho, todo o seu afeto para os seus filhos. Esse neto é bem provável que também tenha recebido esse atendimento por parte da idosa e infelizmente não se tem aquela retribuição necessária nesse momento que o idoso tanto precisa. Então, acredito que a participação dos nossos ouvintes em termos dessa questão é sobre isso, né? Sobre como ficam a questão dos idosos atendidos depois destas ocorrências policiais. Justamente isso, né? O trabalho de fiscalização, né? De verificação dessas denúncias, ele é importante, porque, né, temos aí crimes que estão previstos no Estatuto do Idoso, e por parte da Polícia Civil é isso. Nós estamos fazendo as ações, estamos trabalhando para que haja essa repressão qualificada, para que haja respeito aos idosos, para que seja cumprido o que está na lei, mas estamos fazendo isso em conjunto, né, com as equipes da Prefeitura, o Ministério Público, né, porque é importante uma política pública de acolhimento, de saúde, de assistência social, para que esses idosos tenham aí, né, condições de acesso a esses serviços e possam viver dignamente. A gente precisa respeitar aqueles que nos precederam e cuidaram da gente, né? Bom, a gente tem acompanhado mesmo de longe parte aí do seu trabalho, parabéns, não somente nesta operação policial de ontem com a idosa, mas a gente tem visto o seu nome sendo citado em outras operações importantes sendo realizadas aí na região metropolitana. Parabéns, a gente fica muito feliz, né, quando a gente vê esse êxito por parte da Polícia Civil nessas operações todas que estão sendo realizadas. Muito obrigada, a Polícia Civil continua à disposição, eu sigo à disposição agora aqui na primeira DP de Viamão, e contamos, né, com todos aqueles que nos escutam, né, não só aqui em Viamão, como em Camaquã, em todos os locais aí, que denunciem, que façam com que esses fatos cheguem ao conhecimento da Polícia Civil, né? Eu deixo aqui meu muito obrigada, parabéns pelo trabalho de vocês e continuem contando comigo e com a Polícia Civil. Um bom dia. Um abraço, bom trabalho para você também.